Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, sejam bem-vindos a esse que é o primeiro episódio do Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. E para começar essa nossa primeira temporada, temos aqui presente conosco o Olímpio Araújo, ele que foi o pioneiro do marketing digital no Brasil. Graças a ele, nós temos aí um exército de profissionais de marketing. Seja bem-vindo. Tudo bem, Alexandre? Muito obrigado pelo convite. O Olímpio ele atua com comunicação e marketing digital desde o final dos anos 90, quando iniciou um projeto que ele vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre a rede de comunicação Ambiente Total, um dos primeiros portais especializados em comunicação ambiental do país. Fundador da plataforma Gestor de Marketing, especializado em cursos online de marketing digital, ele é também diretor da OAJ Treinamento Gerencial. Como consultor de marketing, o Olímpio já atendeu empresas de todos os portes e praticamente todos os setores. É professor em treinamentos em company, em cursos livres, presenciais e online de marketing digital, onde já capacitou mais de 35 mil profissionais e empresários em mais de 15 países. Quero que você conte um pouquinho para a gente, Olímpio, como é que foi essa experiência e toda essa trajetória de formar tanta gente assim. O Olímpio é autor ainda de 3 livros, né? Do The Digital Marketing Book, um guia para o desenvolvimento de projetos, campanhas e ação de marketing digital, planejamento estratégico de marketing digital e um manual de consultoria em marketing digital. Há quem o chame de guru. Em respeito à sua formação e experiência em uma brilhante trajetória, não o farei, tá, Olímpio? Eu prefiro lhe chamar como grande autoridade no marketing digital. Legal, cara, muito obrigado. Então, eu comecei no marketing digital quando eu nem sabia o que era marketing, muito menos marketing digital, né? E eu acho que isso, na verdade, é um case interessante, porque tem muita gente começando dessa mesma forma. Hoje eu acho que não mais, mas muita gente também começou dessa forma em outros momentos. Eu comecei a descobrir a internet, na época eu já escrevia para vários jornais. E eu ainda não trabalhava com marketing, já tinha experiência na área comercial, mas eu estava fazendo faculdade de geografia, cara, e eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, e meu objetivo era atuar como gestor ambiental. Inclusive, depois, mais tarde, o termo gestor de marketing, que eu até registrei no INPI, esse termo, né? O gestor de marketing, pouca gente sabe, mas ele é uma marca e o termo gestor de marketing é registrado em meu nome no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E aí tem uma outra história longa em relação a isso também, que era um termo que não era utilizado antigamente, né? Antes era consultor, era coordenador ou era gerente, e as pessoas não tinham esse hábito de usar o termo gestor. E foi um termo que eu popularizei aí ao longo dos anos, eu e depois, na sequência, muitas outras pessoas também, né? Colaboraram na popularização desse termo. E eu comecei eu escrevia para vários jornais sobre gestão ambiental, porque eu queria, na época, construir autoridade nessa área para trabalhar com gestão ambiental. Meu objetivo não era trabalhar com marketing ou com internet. Então eu comecei a escrever, comecei a desenvolver projetos ambientais, comecei a fazer uma série de coisas, mas eu percebia que aquilo ficava muito localizado, muito na cidade onde eu atuava, no jornal onde eu escrevia. Quando eu escrevia alguma coisa, era publicado naquele dia, quem não lesse, perdeu. E aquilo me dava uma certa frustração, porque era um trabalho muito grande para, às vezes, um impacto muito pequeno. Eu já participava de alguns programas de TV, de entrevistas, tudo mais, só que, não, de novo, né, passava na TV, desaparecia. Quem não assistiu naquele dia, perdeu, não tinha reprise. Então eu comecei a pensar como que eu faço para levar isso, para transformar esse conteúdo em algo um pouco mais atemporal, né, para que ele possa ficar para mais e atinja mais pessoas também em mais lugares. E nessa época eu já usava a internet como usuário mesmo, né, desde 97 eu já tinha internet, ainda em conexão de escada, né, com o CDzinho da AOL. E eu descobri um site que chamava Yahoo Geocities, onde você podia fazer o próprio site. Só que ele tinha uma opção passo a passo que era muito tosca, assim,
dava para você carregar uma imagem e 4 links, uma coisa assim. E tinha a opção de você fazer uma modificação nele por HTML e daí criar o teu próprio site. Na época ainda era HTML, né? E aí eu comecei a aprender sozinho, me virar, criar o site, desenvolvi o que eu chamava de portal na época, né? A gente tinha o hábito de chamar de portal na época, não sei porquê até hoje, mas, enfim, fiz o meu primeiro site e ali eu comecei a descobrir que, além da visibilidade que me dava para o meu nome como profissional na área ambiental na época, aquilo dali podia gerar uma série de negócios. E como eu já vinha também da área comercial, eu comecei a perceber que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. Então eu comecei vendendo espaços nesse site, banners, né? Que eu via, não tinha nada, a gente não estudava isso, não tinha livro, curso, nada sobre marketing digital. Você via o que os outros estavam fazendo e falava, pô, vou fazer também. Era o famoso benchmarking, né? E aí eu comecei a colocar banners ali à venda. Eu lembro que na época eu tinha uma casa que eu tinha herdado do meu pai e eu alugava essa casa por R$200, acho que não sei se era R$200 por mês. E não, era um salário mínimo, e o salário mínimo na época era R$183. Eu lembro que eu ganhava, inclusive eu ganhava na Secretaria de Meio Ambiente R$183 de salário mínimo como estagiário na época. E eu tinha 4 banners pequenos no site e eu vendia eles a R$40, a R$50 por mês cada um. Então só os banners dava R$200, dava mais do que o salário mínimo. Então supostamente hoje aí R$1.000, vamos supor aí, né? Então eu comecei a perceber que aquilo dali era um puta negócio, porque eu tinha um site gratuito na web, gerava um monte de acesso ali, estava gerando visibilidade para as pessoas que estavam anunciando e estava ganhando uma grana que era superior ao aluguel da casa que eu alugava, né? Então era um imóvel que a minha família demorou a vida inteira para construir, para pagar. De repente, com um site que eu fiz em poucos dias na internet ali, eu tinha uma renda similar. E aí eu comecei a aumentar as ações naquele site, comecei a fazer banners maiores, comecei a vender publi editorial, que na época não existia esse termo, eu pelo menos não conhecia. Então as pessoas queriam publicar artigos no site, eu vendia esse espaço. Então eu descobri o e-mail marketing. Aí tinha um site também gratuito que se chamava grupos.com.br. Eu criei lá umas listas de e-mail nesse site e também usava uma ferramenta gratuita e de uma hora para outra eu tinha 60 mil assinantes nesse newsletter de marketing digital. Aí eu cobrava também para mandar as publicidades dentro do newsletter e comecei a montar uma livraria também, uma livraria digital também na época, vendendo livros de todas as áreas de meio ambiente. Então eu comecei a perceber que aquilo tudo podia gerar uma série de negócios. E nessa onda eu comecei a tentar buscar mais informação, conhecimento sobre comunicação, sobre marketing, sobre vendas, estudar o pouco conteúdo que existia sobre marketing digital, que na época ainda era chamado de web marketing, né? Não era marketing digital. E fui me profissionalizando. E aí as oportunidades foram surgindo, não necessariamente porque eu era o top da galáxia naquilo, mas é porque não tinha ninguém trabalhando nessa área. Então as empresas começaram a me procurar, tipo, você é aquele cara que faz um site, tipo, não faz um para mim, quer desenvolver um projeto, me dá uma consultoria para minha empresa. E ali eu comecei a descobrir o que era ser consultor, o que era trabalhar com marketing. E tudo isso foi anterior a eu estudar marketing. Quando eu comecei a estudar marketing oficialmente, eu já era diretor de comunicação e marketing da Ecoterra Brasil. Então, e foi o momento que eu falei, agora eu preciso procurar um curso de marketing. Mas, nessa época, não tinha curso de marketing digital. Então, eu fui me especializar, fui fazer uma especialização, depois um MBA, todos em marketing tradicional. E, novamente, eu tinha que pegar todas aquelas teorias, os livros que eu lia, tudo que eu estava aprendendo, e falar como que eu adapto isso agora ao digital, a estratégia. Então, eu acho que o que foi interessante assim da minha carreira e acabou me destacando nesse mercado foi que nada veio pronto. Eu tive que descobrir como fazia, eu tinha que inventar estratégias e teorias. Tem muita estratégia e teoria que eu inventei, que as pessoas usam hoje e que tem um monte de gente que ensina por aí.
e que ninguém sabe que fui eu e não foi registrado no INPI, nada. Na época eu não escrevi livro, não fiz nada que pudesse falar, putz, isso daí fui eu que fiz, sabe? E também tem a questão de que as ideias, elas não surgem numa cabeça só, né? Muitas pessoas chegam às mesmas conclusões, as mesmas teorias, descobrem a mesma coisa que eu descobri, sem nunca ter ouvido eu falar sobre aquilo, ou visto eu fazer, fazem benchmarking também, analisam aquilo que está sendo, um copia do outro, e essa cópia vai virando, vai multiplicando. Então o conhecimento foi se multiplicando, né? Mas essa capacidade de ter que aprender a fazer, inovar e descobrir coisas diferentes para se destacar, eu acho que foi o que me diferenciou. Enquanto estava todo mundo buscando aprender o que os outros estavam fazendo, eu estava buscando criar coisas novas, né? E isso acabou me abrindo muito mercado, tanto como consultor, como professor e também como empreendedor, né? Sempre buscando estar um passo à frente do que os outros estão fazendo. Parabéns. Dá para ver que aí tem um viés empreendedor muito grande, né? Porque você saiu da simples busca do como fazer para o fazer, né? Então, verdadeira escola da vida, né? Vamos colocar em prática, vamos experimentar, vamos testar diante da ferramenta, diante da situação, do cenário que está ali à disposição. Você foi fazendo as limonadas, né? E isso é o que eu costumo dizer em sala de aula, né? A prática é o que nos dá calo, é o que caleja o dedo, né? É o que faz a gente ficar cascudo, né? Por quê? Porque no futuro você vai encontrar uma situação parecida com aquela e você já tem a experiência de como resolver. Ou, por mais que não seja exatamente a mesma aplicação, a mesma solução, não é uma situação nova, não é estranha. Então, acho que a prática ela é muito importante e justamente assim, o bate-papo desse podcast aqui que eu estou criando é um canal para ser essa tradução, né? Trazer um pouco da teoria, trazer algo que está lá nas pesquisas de marketing, que está nos artigos acadêmicos, traduzir isso para o mercado. Pegar esse gestor de marketing, que até pouco tempo era fortemente chamado de marqueteiro, né? Uhum. Então, agradeço você aí, o seu registro no INPI, a popularização do termo, fazer com que a sociedade pudesse entender que existe uma gestão de marketing, né? Marketing é muito mais do que figurinha, muito mais do que aquela comunicação visual. É a parte gostosa e popular. Então, você fez o outdoor, colocou na rua, você colocou o anúncio no YouTube, as pessoas entendem muito facilmente isso, né? Agora, as pessoas não entendem muito que está na mão do marketing a construção de precificação, por exemplo. Eu acho que tem muito erro no marketing das empresas justamente por causa disso, né, cara? O cara, ele não quer o processo, ele só quer ir lá usar a ferramenta ou fazer aquela ação. Então, ele viu que alguém foi lá e fez uma ação específica dentro do Facebook, ou dentro do Instagram, ou dentro do YouTube. Ele só quer alguém que saiba fazer aquilo ou que saiba ensinar exatamente aquilo para ele. Ele acha que fazendo aquilo ele vai ter resultado. E ele não tem todo o processo construído de gestão, ele não tem planejamento, ele não sabe nem o porquê que ele está fazendo. Ele só acha que se alguém fez e teve resultado, ele vai fazer também, vai repetir, vai ter resultado também. E aí, às vezes, por sorte, alguns têm resultado, mas a maioria acaba quebrando a cara, né? Porque não tem justamente gestão. As pessoas não entendem que você tem que analisar todo o processo e identificar. Eu costumo fazer a analogia, inclusive, do consultor de marketing ou do gestor de marketing com um médico, né? Eu faço com o engenheiro também, são duas que eu faço que são muito parecidas. Mas a do médico, ela é muito interessante, porque o médico vai atender um paciente, ele precisa entender o sintoma daquele paciente, ele tem que saber qual a idade do paciente, a altura, o peso, se teve doenças anteriores, enfim, quais são os sintomas específicos que ele tem. Daí, com todas essas informações, ele vai ver qual o remédio ele vai dar, qual a dosagem que ele vai dar, quantos dias ele vai dar aquele remédio, qual que se adapta melhor ao bolso do paciente, pode ser um genérico ou pode ser o mais caro. Então, ele vai analisar tudo isso para dar o remédio. Se ele desse o mesmo remédio para todos os pacientes dele, indiferente do problema que o paciente tem, ele ia matar 90% dos pacientes. E 10% ia se curar por sorte, não porque o médico é bom. Então, o gestor, o consultor de marketing, ele tem que fazer isso. Ele tem que analisar o cliente, porque se eu uso a mesma estratégia, a mesma ferramenta para todo mundo que
aparece atrás de mim buscando uma solução de marketing, vai acontecer que 90% vão morrer, 90% não vão ter resultado, porque aquela estratégia não foi pensada com base nas especificidades desse cliente, né? No público que ele quer atingir, na região dele, no tipo de produto que ele está usando, na linguagem que ele utiliza, na capacidade de investimento, no objetivo que ele quer atingir. Então, o gestor é o cara que vai analisar todo o problema do cara, vai fazer um diagnóstico e depois vai vai receitar os remédios de acordo com a dosagem certa, com a necessidade que aquele cliente tem, né? Perfeito. Eu vejo assim, é necessário ter uma visão estratégica do que fazer antes de sair para a prática, né? A prática é fundamental. Muitas vezes ela traz para nós justamente a experimentação, mas eu preciso colocar uma inteligência do que fazer, quando fazer, né? E o exemplo que você deu sobre a simples réplica, fulano está fazendo, vou fazer também, né? Como você falou, às vezes funciona, às vezes não. E arrisco dizer que o mais perigoso é quando funciona, porque aquele gestor assumiu que essa é a melhor maneira, é a única maneira de fazer dar certo, e não garante que vai dar certo na próxima vez. Porque como ele acertou de primeira, ele não sabe exatamente o que funcionou. Quando ele faz, ele erra, e ele vai, aí se tiver a disciplina, né, de investigar o que não deu certo, onde falhou, você vai descobrindo os pontos de falha e vai fazendo correções. E quando você acerta, você tem uma solução mais madura, mais consolidada, né? E eu vivi isso, Olímpio, estou falando aí de 10, 12 anos atrás, quando eu atendia uma grande empresa, né, uma multinacional com braço aqui em Curitiba, e que vinha para a gente, eu era agência nessa época, tá? Fazia promoção, fazia internet, fazia uma série de coisas, e o cliente chegava para a gente, olha, tem que ter isso aqui no projeto. Por exemplo, tem que colocar Twitter. Mas veja, é uma ação promocional de ponto de venda, né? E não se falava tanto em omnichannel, a gente já tinha o conceito de comunicação integrada, mas o Twitter ainda era algo muito restrito às agências digitais, a uma comunicação muito específica, né? E, claro, hoje a gente tem uma visão madura do negócio e consegue conceber N estratégias de trabalhar isso de uma forma casada, né? Mas a gente olhava para isso e perguntava para o cliente, por que você quer colocar Twitter? Não faço a mínima ideia, mas veio no job description da SA, porque o concorrente está usando a maior case de rede social e a gente tem que colocar rede social aqui também. Tá, mas como é que a gente vai fazer? Não sei, vocês são os criativos, vocês são a agência, vocês criam, né? E a gente, ok, vamos incorporar. E a gente trazia soluções criativas, fazia experimentação, às vezes funcionava, às vezes não, ia aperfeiçoando isso ao longo do tempo, mas era justamente uma demanda, não pela necessidade, não pela oportunidade, simplesmente porque, olha, o concorrente faz, veio o top-down da SA que a gente também tem que fazer. E o que era engraçado é que cada semana que a gente tinha de reunião, de apresentação de resultado, e a gente ia experimentando coisas novas, né? Então, assim, tinha eu e mais um rapaz que tinha uma vivência de digital já nessa época dentro da agência, uma agência de promoção, fortemente. E a gente ia experimentando, vamos fazer isso, o cliente olhava, não sei se vai dar certo. Eu também não, mas vamos fazer. E dava certo. E aí na outra semana, olha, a gente fez isso, não, mas tem pouco clique, tem pouco page view, tem pouca... mas é esse o indicador, então vamos buscar. Aí a gente chamou na época uma digital influencer, que não tinha esse nome na época, né? Mas era alguém que era uma pessoa comum, digamos, que não era um ator, não era um músico, mas que já tinha alguns milhões de seguidores no Twitter. Passou uma semana com a gente na agência fazendo algumas ações e deu uma visibilidade nacional para aquela campanha. Foi sucesso de resultado, de conversões, tinha toda uma mecânica, né? Que não vale a gente entrar aqui. Mas a gente chegou para apresentar o resultado para o cliente todo faceiro. Olha o número, porque agora a gente conseguiu escalar, agora a gente trouxe volume. O cliente falou, não, mas vocês trapacearam, vocês usaram uma audiência de uma outra pessoa. Sim, e esse é um formato de trabalhar na internet. Você aproveita a autoridade de alguém que já conversa com o público. Em vez de eu construir isso do zero em nome da marca, vamos fazer junto. E o cliente olhava e ele não conseguia entender se ele gostava ou não daquilo. Sabe? Por quê? Porque era muito novo. Né? E não tinha justamente essa estruturação.
Tanto nós como agência, por não ser uma agência de digital na época, quanto do cliente, por estar fazendo ali os primeiros trabalhos por uma imposição, né? E eu gosto de usar muito em sala de aula uma frase que é tua, não sei se você lembra, né? Mas eu me identifiquei muito numa palestra tua já há uns bons anos atrás, porque eu também estava lá, eu estava vivendo exatamente isso, né? Onde internet, marketing digital, no passado, vamos falar aí de 15, 20 anos atrás, era um grande mix de quem não sabia o que estava fazendo, sendo vendido por quem não faz ideia do que está vendendo para quem está comprando que não sabe o que está comprando. Né? É por aí, cara. E não está muito diferente ainda, viu? Não mudou muito. Esse é o medo. Né? É verdade. Por exemplo, esse caso que você falou do Twitter, né? Agora a onda é o TikTok. Então começou o TikTok, bombou, tem milhões de pessoas utilizando, tá uma loucura. E todo mundo começou agora a abrir os olhos para isso, né? Como que eu faço para colocar minha marca lá no TikTok? Como que eu faço para aproveitar essa mídia? E é uma situação muito difícil, porque a maior parte das pessoas que está lá não está ali para consumir produto ou para ver propaganda ou para ver conteúdo sério, né? Eu já estou lá no TikTok, entrei um dia, não gostei, saí, tentei pensar durante algum tempo se valia a pena ou não valia, de repente comecei a colocar alguns conteúdos e tem dado um resultado interessante ali que eu não esperava. Mas é uma mídia difícil de trabalhar, e aí você vê pessoas que estão lá simplesmente pelo fato de conseguir seguidores. E às vezes eu questiono essas pessoas. Esses dias eu estava conversando com algumas dessas pessoas que estão fazendo ações lá, e estava questionando, cara, mas tudo bem, você criou um perfil genérico lá no TikTok, uma coisa totalmente que não comercial, já está lá com 100 mil seguidores, mas e aí, como é que você vai relacionar isso com a tua marca, com o teu produto? Como é que você vai transformar isso em dinheiro? Então, algumas pessoas já estão conseguindo descobrir isso. Né? Eu tenho um amigo aí que está tirando 70 mil reais por mês no TikTok, cara. Por incrível que pareça. Vendendo produto, né? E com perfis, assim, que não tem nada a ver com relação com o produto. Uma estratégia totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, tem saídas, mas vai funcionar para todo mundo? Não vai. Se eu tentar usar a estratégia que ele já me contou que ele está usando, eu sei, eu não vou contar aqui. Se eu tentar usar a estratégia que ele está usando para o meu negócio, não funciona, não encaixa, muito pelo contrário, pode dar até um efeito totalmente reverso, totalmente negativo. Então, o nosso trabalho como gestores, como consultores de marketing digital, é justamente começar a pensar isso, né? É isso que diferencia. Tudo bem, todo mundo tem espaço dentro do TikTok. O TikTok é o próximo Instagram. O Instagram, quando começou, também não era uma ferramenta de marketing. Hoje é uma ferramenta fortíssima de marketing, né? E todo mundo que vende qualquer tipo de coisa está lá. A questão agora é como que eu faço esse trabalho para adaptar para cada cliente específico, para as necessidades do cliente, usar essa ferramenta de alguma forma, se não for para vender diretamente, que seja para construir marca, para estabelecer relacionamento com o cliente, para atrair seguidores para outras mídias, né? Mas, enfim, eu tenho que aproveitar isso que está acontecendo ali, esse fluxo, comercialmente. E esse é um dos desafios. Então, é uma mídia que a gente ainda não conhece direito, não sabe o potencial, não sabe como utilizar 100%, mas a Magalu, por exemplo, a Magazine Luiza, se eu não me engano, eu não lembro em quantos dias ali, conseguiu 1,2 milhões de seguidores no TikTok. E estão lá fazendo propaganda, a publicidade gratuita, orgânica, e atingindo milhões de pessoas numa mídia completamente nova, que muita gente, até agora ainda, na verdade, não vou nem dizer há pouco tempo atrás, até agora ainda, despreza e acha que não tem função nenhuma dentro do marketing, né? E realmente é irritante você ter que entrar no TikTok, nem que seja para... Às vezes eu entro para postar alguma coisa, cara, eu tento pular rapidinho aquela parte lá do feed que fica aparecendo bobagem para não ter que ver, sabe, a galerinha dançando e fazendo coisinhas engraçadas, assim, porque não é meu estilo, mas não importa, cara, se eu gosto ou não gosto da mídia, não faz a mínima diferença.
Se o meu público está lá, ou o público do meu cliente está lá, eu vou buscar solução para ele. Exatamente. E se eu precisar ficar o dia inteiro assistindo o TikTok para descobrir algum tipo de insight para usar para um cliente meu, eu vou assistir. Vai ser duro, vai ser sofrível, mas vou assistir, cara, porque a nossa função é essa, né? Você sabe que eu tenho esse medo quando eu abro o YouTube sem estar logado. Porque aí eu fico descobrindo de coisas que eu não quero saber, né? O novo clipe do fulano, quem venceu o reality tal, não quero saber. E a grande vantagem da inteligência artificial ali por trás, que otimiza os conteúdos, que até a gente é uma discussão, de repente, para um outro papo, para a gente falar sobre essa bolha, né, das conexões, é que quando eu entro no YouTube, eu estou na minha bolha, eu tenho o meu conteúdo que, puxa, realmente é relevante para mim. E o Google é muito competente em fazer isso, né? Quando eu entro no Google sem estar logado, cara, enfim. Mas acho que esse é um ponto que você coloca que talvez falte essa maturidade, né, de questionar, será que essa mídia para mim, será que essa ferramenta para o meu negócio, será que essa linguagem conversa com a personalidade da minha marca, né? Então, acho que faz total sentido para algumas marcas irreverentes estarem presentes dentro de um TikTok, dentro de uma rede social um pouco mais livre, mais descontraída, né? Não sei se é, porque não estou lá e não estou navegando, mas não me estranharia ter um McDonald's fazendo campanha do quarteirão no TikTok. Se eles já não estão, pode saber que em pouquíssimo tempo vão estar, cara. Né? Quem sabe ouvindo aqui, eles pegam o insight. Né? Mas assim, não me surpreende, porque está alinhado com a linguagem de comunicação, está alinhado com o perfil consumidor, está alinhado com a situação de interação. Sim. Agora, uma empresa um pouco mais séria, mais austera, né, mais corporativa, fazer uma linguagem descontraída talvez não seja muito desconexo, e entrar com a sua linguagem padrão também muito austera numa rede mais descontraída também não combina. Vamos pensar, eu tenho clientes, por exemplo, de escritórios jurídicos, né? Como que um advogado, como que o escritório jurídico vai fazer uma ação dentro do TikTok? Não vai ser fazendo dancinha. É meio difícil de pensar, porque o que acontece, cara? O que a gente tem que pensar é que o público todo está lá. Tem milhões de pessoas que estão ali e estão assistindo. E as coisas estão aparecendo no feed deles ali, tá ali rodando, entendeu? Do nada, de repente, aparece eu lá, por exemplo, nesse cenário que a gente está, né, conversando aqui agora, que o pessoal não tá vendo no áudio, mas enfim, aqui no cenário que eu tô, e de repente o cara me vê ali e se interessa pela imagem ali, e vai falar, deixa eu ver o que esse barbudo tá falando. E quando eu começo a falar, eu tô falando de conteúdo, não tô fazendo dancinha, não tô sendo engraçadão, eu tô falando de conteúdo. Uma pequena porcentagem dessas pessoas que estão vendo ali vão falar, pô, o TikTok tem coisa interessante também, vou seguir esse cara, não vou ficar só vendo as dancinhas, né? E você vai filtrando, é aquele funil que você vai construindo. E desse funil você leva essas pessoas para outro lugar. Então, mas é uma coisa que não encaixa direito, né? É muito difícil. Eu provavelmente nunca vou ter 1 milhão de seguidores dentro do TikTok falando de marketing. Mas se eu tiver talvez 10 mil, seja interessante para mim. Já é um mercado que eu consigo filtrar e trazer pessoas também para o meu negócio, né? O problema é que as pessoas às vezes querem resultados que elas não podem ter. Então, vou pegar, por exemplo, o mesmo caso, né? Eu fiz um estudo uma vez de redes sociais ainda baseado no Facebook. E eu queria saber o que fazia o cara ter 10 milhões de seguidores no Facebook, o outro ter 1 milhão, o outro ter 500 mil, o outro ter 50 mil, 10 mil, e comecei a analisar, né? E sempre é assim, quanto mais inútil o conteúdo e quanto mais relacionado a celebridades ou influencers que não agregam muito valor em termos de utilidade, assim, maior é o número de seguidores, né? Isso é óbvio. É lógico que vão ter marcas, como o caso aí da Magalu, que a gente acabou de falar, que tem 1 milhão de seguidores já no TikTok, mas são exceções, não é toda loja de varejo que vai conseguir ter esse resultado. Então, se você vai colocando quanto mais institucional, quanto mais
publicitário for o conteúdo, menor vai ser a quantidade de vai ter uma seguidores. evasão, né? Mas, ao mesmo tempo, o que o cara tem que pensar? Ele não precisa ter 1 milhão de seguidores, às vezes, para vender muito e para ganhar muito dinheiro na rede social, entendeu? Porque se daqueles milhões de seguidores que estão ali na rede, 10 mil decidiram te seguir, eles decidiram porque eles são 10 mil clientes em potencial. Então, se 20 mil, 100 mil decidiram te seguir, são 100 mil pessoas em potencial para comprar o teu produto. Então, não é um número ruim, mas as pessoas ficam muito, os empresários principalmente, eles ficam muito... É o número pelo número, assim, né? Entendeu? Eles ficam, às vezes, muito enfeitiçados pelos números. Então, aí o cara fala, não, mas a Magalu tem 1 milhão de seguidores, eu quero ter também. Mas, cara, sabe qual é o orçamento de marketing da Magalu? Sabe quantas mídias eles têm? Sabe quantas vendas eles fazem? E vamos lá, vamos investir, vamos trazer 1 milhão de seguidores. Será que você consegue capitalizar, ou seja, é rentável para você investir o necessário para trazer esse 1 milhão, para vender o que você vai vender para esse 1 milhão? Que não vai ser para 1 milhão, Se você tivesse 1 milhão de seguidores hoje, você daria conta da demanda de vender para esse 1 milhão? Perfeito, é essa a colocação. Então, o crescimento ele também tem que ser sustentável. Eu até, inclusive, dei o exemplo relacionado a TikTok mesmo, esses tempos em uma live que eu fiz, eu acho, no Instagram. E a pessoa me perguntou exatamente isso. Ela falou, Olímpio, como que eu faço para ter 1 milhão de seguidores no TikTok? E aí eu fiz exatamente essa pergunta para ela. Eu falei, se você tivesse hoje 1 milhão de seguidores no TikTok, você conseguiria atender esse 1 milhão? Então, por que investir em 1 milhão de seguidores? Você tem que investir em sustentabilidade. Se você está vendendo, batendo as suas metas, atingindo os seus objetivos, não importa quantos seguidores você tem. Aí sim, conforme você vai crescendo o número de seguidores, você vai crescendo o teu investimento em mídia, vai crescendo também o teu investimento em logística, em produto ou desenvolvimento dele. Então, cada caso é um caso. Se você tem um prestador de serviços, é um caso. Um cara que é local, né? Um psicólogo, uma nutricionista, um advogado, ele não precisa ter 1 milhão de clientes, né? Ele nem pode, ele quer ter meia dúzia de clientes bons muitas vezes, né? 100 clientes, sei lá. Então, depende muito do objetivo que esse cara quer alcançar, das metas dele e do público que ele quer atingir e onde que está esse público. E as pessoas não fazem planejamento nenhum nesse sentido. O grande perigo de você ter o número pelo número é que você vai na vaidade de ter o número de seguidores, o número de page views, o número de ouvintes. Isso não tem compromisso nenhum com o resultado prático, que é o teu sucesso de venda, o teu crescimento, a tua saúde financeira como negócio, né? E toda a mídia ela precisa evoluir. Foi assim com a televisão, foi assim com o rádio, está sendo assim com cada nova rede social que surge, né? Então, assim como hoje você vai para a televisão para fazer um tabloide, né? Um anúncio de supermercado para o final de semana, estou anunciando a picanha a R$ 49,90. Você acha que importa para esse gestor de marketing o número de pessoas impactadas? Não, o número que ele vai olhar é o faturamento do setor de açougue, ou quantas transações comerciais ele precisa fazer, ou seja, quantos pedidos eu tenho que fazer do meu negócio, com ticket médio de X reais. Para chegar nesse volume de vendas, eu vou ter que trazer tantas pessoas para o ponto de venda. Para trazer tantas pessoas para o ponto de venda, eu vou ter que comunicar a tantas pessoas, com pelo menos tantos impactos de frequência, ou seja, a conta é inversa. Eu vou chegar no tamanho da audiência com uma conta baseada no meu faturamento. E tendo um fôlego, tendo uma disposição de investimento em mídia que possa ter uma relação que traga uma faixa ótima, né? Que possa dizer, olha, eu vou chegar a tantas milhões de pessoas porque eu vou gerar tanto em venda. Faz total sentido para a Magazine Luiza, que tem loja no Brasil inteiro e é o grande player digital, de e-commerce, de marketplace, ter 1 milhão de seguidores, porque ela tem condição de atender esse 1 milhão de seguidores. Agora pensa assim, eu e você abrimos a nossa lojinha aqui do bairro. Adianta eu ter 1 milhão de seguidores? Cara, eu vou arranjar para a cabeça, porque eu não vou ter braço para fazer a logística de entrega disso. Eu vou gastar mais do que minha capacidade de vender.
E por mais que eu venda bastante, não vai pagar a conta do investimento, né? E aí o que eu vejo, né? Que toda mídia ela passa por um período de maturação. Ela gera um amadurecimento, tanto da própria mídia em si, quanto do seu ecossistema, do anunciante, do produtor de conteúdo e do consumidor, tá? Os blogs, né, eles nasceram lá como videolog, o fotolog, né? Não sei se você teve isso na época, que você podia postar uma foto por dia do que você estava fazendo, né? Sim, eu lembro disso. O próprio blog, né, o formato de texto, ele nasceu como um diário. Você vai contar para a internet o que você fez hoje. Cara, qual o grau de utilidade disso? É muito baixo, mas não importa, a mídia estava nascendo. Levou um certo tempo e hoje você tem empresas que não têm site, elas têm blog, ponto. Porque meu conteúdo é a minha apresentação e eu tenho ali alguma informação mais institucional que você precisa e o blog é meu ponto focal. Né? Por algum tempo foi até a fanpage do Facebook, quando ele trouxe as empresas para dentro. Né? Ou seja, a mídia ela vai amadurecendo a ponto de você mudar o conteúdo, das pessoas mudarem o comportamento de como consumir esse conteúdo, do anunciante olhar para isso como uma forma diferente de anunciar, né? Porque o que você está me falando do número de visualizações no TikTok, o número de seguidor no Facebook, não é diferente da centimetragem que antigamente a gente disputava na camisa de futebol, no patrocínio. Não, a minha logo está maior do que a do outro, ou a outra está maior do que a minha. Por quê? Porque isso vai ter mais visibilidade na televisão. Ou o tempo de tela de um merchandising dentro de um programa. Quando, na verdade, quando você chega num nível mais maduro de comunicação, de relacionamento, o que interessa é o engajamento, interessa como esse consumidor está enxergando a tua marca, como ele está se relacionando com a marca, com o produto, e talvez não seja nem necessário uma ação promocional. Eu gosto muito de dar exemplo em palestra, em aula, o caso da Marisa, loja de roupa. Eles têm um site, um e-commerce muito bacana, toda a estrutura de loja pelo Brasil e um blog fenomenal, onde eles não falam de produto, eles falam de estilo de vida, eles falam sobre dicas de vestimenta. Eu abri recentemente numa aula com os alunos, eu sempre faço isso meio de supetão, assim, e tinha ali alguns artigos sobre como se vestir bem no home office, para trabalhar em casa, na frente da câmera, e ao mesmo tempo estar confortável. Isso para um público feminino, que muitas vezes é mãe, e tem toda uma situação de conforto, de apresentação, de estar bem vestida, mas não precisa estar de salto alto dentro de casa, né? Você está em casa, mas como é que o que você usa? Tinha uma série de dicas. E, naturalmente, as ilustrações eram de produtos que você encontrava na loja. Quando você sai do blog e você vai para o e-commerce, ou você vai na loja física, você encontra uma coleção enorme daqueles produtos. Variação de cor, de tecido, uma série de coisas. Ela deu a educação do que fazer, de como usar. Né? E acho que esse é o nível que a gente, como gestor de marketing, tenta levar para as marcas. E muitas vezes encontra o gestor, o dono da empresa, olhando a centimetragem, o tempo de tela, o número de seguidor. Né? Ok, você tem 1 milhão de seguidores, e quantos interagem com você? Exatamente. O fato de você mostrar teu anúncio para 1 milhão de pessoas não significa que você consiga converter. Qual a sua taxa de conversão? Inclusive, isso virou um comércio, né? Agora parece que diminuiu um pouco, até porque as restrições aí principalmente Instagram, Facebook, YouTube, mas há 1 ano, 2 anos atrás, o comércio de venda de seguidores, simplesmente para inflar números, era absurdo. Então, eu lembro de muita agência que só se falava nisso, né? Eu vou conseguir tantos mil seguidores para você, tantos mil seguidores. E aí a questão era sempre essa, tudo bem, mas de onde vêm esses seguidores? Qual a qualidade? Tem, né, qual o interesse? Tem foco, não tem? Então, basicamente é isso, né? Quais são os seus seguidores? Se esses seguidores realmente têm perfil, se eles têm potencial de compra, se eles estão ali, se eles existem, se são só robôs, se são 1 milhão de indianos que você comprou num pacote, sei lá de onde, né? Então, qual o foco disso tudo? E agora as marcas, de um tempo para cá, eu acho que até o marketing em geral amadureceu e muita gente começou a se questionar isso, né?
principalmente aqueles que compravam listas de e-mail, listas de seguidores e não tinham resultado nenhum, e aí começaram a se questionar, tudo bem, mas e aí, o que eu faço com toda essa suposta galera que está me seguindo ou que está dentro do meu mailing, né? E eu acho que hoje as empresas, principalmente as maiores, estão mais preocupadas com a qualidade do serviço e com os indicadores que você mostra para eles, né? Com o ROI, com o CAC, entre outros, do que necessariamente com o número de seguidores. Perfeito. E acho que assim, essa maturidade, esse aprendizado, ele vem com o tempo. É o lance que a gente estava falando lá no início de você ter a prática, de você se tornar cascudo, né? De você conseguir entender como de fato as coisas funcionam, qual a relação de X para Y, né? E aí, conforme você vai entendendo essas relações e vai buscando construir um resultado sólido, consistente, essa vaidade do número, essa vaidade da visibilidade, ela vai caindo porque ela não necessariamente ela converte em resultado. E você quer para ser um bom profissional, você quer ser o quê? Eficiente, né? E para ser eficiente muitas vezes é falar não, é abrir mão, né? Puxa, essa nova mídia é legal, mas não está no ponto para mim, ou não combina com a minha marca, ou o meu negócio não está preparado para atuar nessa mídia. A mídia é fantástica, é legal, mas eu estou fora, né? Por quê? Senão eu vou gastar dinheiro, vou gastar esforço, vou fazer um trabalho mal feito, né, que pode até jogar contra, como você comentou, né, de ter uma conotação ruim, só por simplesmente estar lá, né? Acho que a boa gestão de marca, ela está mais preocupada com o engajamento, com a relação, com a conexão com o seu consumidor, né, e como monetizar isso, obviamente, do que simplesmente a presença pela presença ali. Claro que você tem algumas marcas que são de embate e elas muitas vezes vão lá porque o concorrente está lá e ela vai lá para bater no concorrente, né? Mas aí é um outro assunto, né? Uma outra abordagem de gestão de marca, de posicionamento, mas não tanto de conteúdo e de estratégia de conversão. Olímpio, eu queria te perguntar sobre o teu mais novo projeto. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa produção desse novo livro, como é que foi essa revisão de conceitos ali e a tradução disso para profissionais e para o mercado como um todo. Bom, então um livro é algo que dá um trabalho muito grande, né? Eu demorei bastante para escrever meu primeiro livro, na verdade, e eu aproveitei agora o processo, o tempo aí da quarentena, do isolamento, para desenvolver mais de um projeto, né? Eu lancei o primeiro bem no começo do ano, aí não lembro se foi em janeiro, fevereiro. Daí, em seguida, eu já comecei a escrever o Manual de Consultoria de Marketing Digital e agora, por último, o Planejamento Estratégico de Marketing Digital, né? E foi o que me possibilitou fazer esses projetos foram duas coisas. A primeira foi uma experiência de 20 anos nesse mercado, então o texto já estava meio que na cabeça pronto, né? Era só colocar no papel e depois lapidar. E o segundo foi esse tempo disponível, porque escrever um livro realmente é um projeto muito complexo, muito mais do que parece assim, ser, porque se você grava um vídeo, hoje você grava uma videoaula, um vídeo no YouTube, você consegue ser mais espontâneo, você fala bobagem, você consegue errar, falar algumas palavras. O livro tem que ser perfeito, coerente, sem repetição, com um assunto interessante do começo até o final. Então, o grau de estresse, de complexidade é muito grande. E eu fiquei praticamente 8 meses fazendo só isso. Eu abri mão de todos os outros projetos. Eu acordava, parava na frente do computador, minha mulher me trazia uma garrafa térmica de café aqui. Eu até, inclusive, um dos meus livros tem a minha xícara de café na capa do livro ali, que é a minha xícara mesmo, né? E eu ficava ali o dia inteiro tomando café e escrevendo, tomando café, pesquisando, escrevendo e pensando naquilo. Depois eu revisava. Na hora de revisar, eu via que alguma ideia não estava coerente ou que faltava alguma coisa para complementar. Então, o meu penúltimo livro ali, o Manual de Consultoria em Marketing Digital, eu revisei ele acho que mais de 10 vezes, né? Sem contar ainda o Felipe Cardoso, que me ajudou também, revisou também. A minha esposa revisou também a parte de gramática ali e tudo mais. Então, realmente um livro, ele é um produto e ele é um projeto bastante complexo, que envolve um monte de... Além do conteúdo, aí depois tem também a parte de diagramação, de capa, de produção, de registro do livro,
de divulgação, de página de vendas. Então, ele é um projeto de marketing bem completo mesmo, onde você vai desde a concepção do produto em si, o estudo de mercado para ver se aquele produto tem demanda ou não tem, daí a produção toda desse conteúdo, depois a produção do livro em si, daí os projetos de venda, e ali eu pude exercitar não só todo o conhecimento que eu adquiri aí nesses 20 anos de mercado, mas também o meu conhecimento prático de lançamento de um produto no mercado. Então, são 2 cases, né? O case de desenvolver o livro e depois o case de transformar isso em produto e vender o livro, que é a parte que eu diria mais difícil ainda, né? Eu comprei o livro, né? Estou lendo, estou achando maravilhoso, mas muito mais do que o aprendizado que você tem dentro do livro, você está trazendo isso de novo, de forma prática, né? Como você bem pontuou, você criou um produto e agora você está comercializando esse produto por vias próprias, né? Ou seja, você está colocando o marketing para fazer resultado, né? Usando o digital para isso. Conta para o nosso ouvinte como é que ele tem acesso ao livro, como é que ele pode adquirir uma cópia. Então, você pode acessar o gestordemarketing.com. Lá você tem o meu blog, tem os meus vídeos, tem os cursos também disponíveis, né? Curso online, consultoria, mentoria. Então, de repente, uma empresa precisa de um processo de mentoria ou de consultoria para desenvolver algum projeto, pode entrar em contato comigo também. E lá também tem os livros, né? Então, o gestor de marketing é o meu, vamos chamar como a gente falava antigamente, né? O meu portal de produtos e serviços aí, onde os interessados podem encontrar tudo lá nesse local. Ou me procurar também direto nas mídias sociais, aí no Instagram, Facebook, é só procurar lá no YouTube, Olímpio Araújo Júnior, e vai encontrar também bastante conteúdo gratuito. Maravilha. E deixa eu fazer uma última pergunta para a gente fazer o nosso encerramento. O que você está consumindo hoje que você traria como referência para o nosso ouvinte, independente da mídia? Sendo livro, você já deu a grande referência do seu próprio livro, e eu atesto embaixo porque eu estou lendo também. Mas filme, seriado, o que você está consumindo e que você gostaria de compartilhar com a audiência, com o nosso ouvinte, para consumir também, porque, puxa, ali tem algumas informações, ou tem algum exemplo, tem algum cenário que contextualiza um pouco dessa nossa conversa aqui. Cara, eu acho que quando você trabalha com marketing, depois que você já ganha uma certa experiência, provavelmente com você acontece isso também, você enxerga marketing em tudo. Sabe aquele livro, aquele filme da Mente Brilhante, né? Que o Russell Crowe, tudo que ele olhava, ele via números. Fantástico. Né? A gente vê, tudo que a gente olha ali, a gente tenta ver qual é a estratégia que está por trás disso. Você assiste um filme, você começa a pensar, puta, tem uma estratégia por trás disso. Então, eu até fiz uma postagem no Instagram essa semana aqui, ontem, acho, de uma matéria que saiu no G1 sobre o Gambito da Rainha, né? Aquela série de xadrez que aparentemente é só uma série, mas aumentou a procura por campeonatos de xadrez, aumentou 500% o número de jogadores de xadrez no chess.com, que é um site especializado nisso, aumentou a busca de tabuleiros de xadrez no eBay. Quer dizer, uma simples série criou todo um mercado, né? Não sei se foi intencionalmente ou não, mas ela movimentou todo um mercado a partir daquilo dali. E isso é interessante por vários ângulos, né? Você consegue entender que é possível, através de conteúdo, porque aquilo dali é conteúdo, um conteúdo teoricamente nada comercial, desenvolver um mercado consumidor por trás disso, né? Iguais dos filmes de comics aí, que super-heróis, onde é criado um mercado gigantesco em cima. E também você consegue perceber que é possível ficar acompanhando essas tendências para vender alguma coisa, para desenvolver algum tipo de serviço. Então, por exemplo, o estudo de marketing, eu diria que ele é limitado. Você não precisa ficar estudando marketing a vida inteira. Em 6 meses, aí, no máximo em 1 ano, o cara se torna um especialista em ferramentas e estratégias de marketing, e daí, com o tempo, ele vai ganhando experiência e vai aprendendo mais. A questão como que eu poderia dizer assim, treinar os teus olhos para identificar tendências de mercado e entender como que você pode aproveitar essas tendências.
Então, se eu hoje fosse um vendedor de e-commerce, de marketplace, ou alguma coisa assim, eu já estaria, na hora que eu assisti a primeira vez o Gambito da Rainha, eu já ia pensar, cara, onde que tem um fornecedor de peça de jogo de xadrez para vender? Como que eu posso desenvolver esse tipo de coisa? E você vê que tem várias indústrias que se desenvolvem, até inclusive não oficialmente, né? Não de forma, como que eu posso dizer assim, licenciando marca, mas que se criam através disso, né? Cada vez que sai uma série, você entra no Mercado Livre, tem camiseta para vender daquele personagem, tem caneca, tem uma série de produtos, tem livros, tem... Então, como que você filtra tudo isso que você enxerga à tua volta e transforma isso em produto, em dinheiro, em negócios, né? Hoje você consegue fazer campanhas de marketing através de memes, de vídeos, de conteúdo, comentando, gerando conteúdo baseado em alguma coisa que você está vendo. Então, eu diria assim, marketing não é só você ficar parado na tela do computador ou lendo livro ou estudando marketing. É você treinar os teus olhos para ver o que está acontecendo no dia a dia, nas notícias, na política, na sociedade, na Netflix, na Amazon Prime, e tudo isso que sai, você tem que pensar como que eu posso aproveitar essa onda que está sendo criada, sei lá, nessa nova moda, e usar isso na minha marca, ou para desenvolver novos produtos, ou desenvolver novas soluções, ou criar um conteúdo que vai viralizar e vai me atrair seguidores. Esse é o ponto principal, é entender o que está à nossa volta, né? E não necessariamente só a teoria de marketing. E para entender tem que ir a campo, né? Tem que interagir com o consumidor, tem que observar o mercado, tem que pesquisar, tem que perguntar, né? Eu costumo falar muito assim, eu sou pesquisador na área de comportamento do consumidor, mas para mim um laboratório é shopping center e supermercado. Por quê? Porque é lá onde a coisa está acontecendo, é onde as pessoas estão olhando o produto na mão e devolvendo para a prateleira e pegando do lado, né? Quantas vezes eu parei no supermercado, peguei uma lata de ervilha, de qualquer outro produto, cara, isso aqui é bom mesmo? A pessoa me olha meio esquisito, né? Quem que é esse maluco interagindo comigo? Tira a mão, tá dentro do meu carrinho, é meu? Não, mas isso aqui é bom. Essa marca aqui é boa, por que você está comprando? Você me recomenda? É pesquisa de campo. E ela é muito informal, ela é muito situacional. Está acontecendo algo, deixa eu entender por que as pessoas estão fazendo isso. Perfeito. E dali vai vir um insight para você, puxa, eu vou pegar carona nessa onda, vou conseguir promover minha marca, trazer meu produto, dar uma evidência, seja para algo que eu já tinha, né, como um licenciamento, seja algo que eu posso pegar carona numa oportunidade, puxa, as pessoas estão buscando mais sobre isso. Como é que eu posso aparecer com relevância, não aparecer só por aparecer, né? Seguindo esse movimento, seja de modismo, seja de moda, seja de tendência, mas eu tenho que olhar para o consumidor, como ele está se comportando. Exatamente. Muito bom, muito obrigado pela presença, Olímpio. Aqui conosco, o famoso gestor de marketing. É isso, eu que agradeço. Para saber mais, para conhecer, para interagir, comprar o livro, gestordemarketing.com. Obrigado, ouvinte, e obrigado a todos pela presença. Valeu, um abraço.